Hi guys, Teacher Rafa aqui. Bem-vindos a mais uma aula grátis aqui no do Zero Fluência. E hoje a gente vai fazer a continuaçãozinha daquela aula que a gente viu sobre articles, né? Que a gente viu a versus an, né? A versus an, né? A versus an. E hoje a gente vai fazer o AUN versus the, né? Que também é um artigo, só que ele é um artigo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai ver quão diferente assim ele é, ok? So let's go! Então hoje a gente vai ver aqui alguns uses, né? Comparando aí o AUN ao the. Então primeiro a gente vai recapitular e falar mais um pouquinho do a e do an. Então olha só. Use 1. A and an. Ops, falta um R ali, ó. R. So, A and N, they are, okay, indefinite articles. Ou seja, eles são artigos indefinidos, tá? Eles são general, not specific, tá? Então eles são mais gerais para falar de coisas gerais e não específicas. Rafa, mas como assim coisas gerais e específicas? A gente vai ver isso agora. Olha só esses exemplos. Então vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo aqui. Olha só. I need a phone. I need a phone. Então quando eu falo I need a phone, eu não estou falando de um telefone específico, né? Eu quero um telefone. Eu não estou falando de um telefone em específico. Eu estou falando de um telefone, tá? Então, I need a phone. Pode ser qualquer um. Não especifiquei qual. I need a phone. Indefinido. Então aqui, outro exemplo. John wants a bicycle. John wants a bicycle. Ele não falou marca, ele não especificou qual bicicleta. Uma bicicleta. Então John quer uma bicicleta. John wants a bicycle. Não sei qual, não sei marca, não sei nada. Indefinido. Então galera, use to. Olha só, no use to, introducing or first time. A gente também usa o a e o an. O que quer dizer isso aí, teacher? Introducing the first time. Toda vez que eu for falar alguma coisa e eu estiver falando numa conversa, né, dele a primeira vez ou estiver introduzindo alguma coisa, eu sempre uso o artigo indefinido. Então, por exemplo, deixa eu pegar blue marker aqui. I have a car. Então, se eu estiver falando para você assim, você me pergunta, do you have a car? Yeah, I have a car. Né? Então, quando eu estou introduzindo o assunto carro, eu falo I have a car. Porque o artigo é indefinido. Então, eu estou falando I have a car, mas eu não te especifiquei absolutamente mais nada sobre ele, tá? I have a car. Estou introduzindo o assunto. Se eu for continuar falando, né, do meu carro, eu posso falar de várias maneiras. Eu posso falar, não preciso usar mais eu posso falar o quê? My car, ou the car was talking about, o carro que eu estava falando, né? E aí a gente vai usar ou um possessivo ou um artigo definido que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, ok? Use number 3. Guys, agora a gente chegou na partezinha que a gente queria aqui, que é o an versus the. Então presta atenção aqui, olha. Use 3. The is called a definite article. Então o que é um definite article? É um artigo indefinido. Eu tô indefinido a cabeça. É o artigo definido agora. The definido. The de definido. Então, ó. The is called a definite article. Então é um artigo definido. Por que eu chamo ele de definido? Olha esse exemplo aqui. I have a car. The car is black. Então imagina que eu tô falando com alguém, né? Eu tenho um carro. E o carro é preto. Assim que a gente falaria em português, não é? Isso, a gente faz a mesma coisa em inglês. Então olha só. I have a car. Artigo indefinido. A car. The car is black. The car is black. Que car? Car que eu tava falando. Então já definiu que carro que é o meu carro. Então eu uso the. Muito fácil, né? Então olha só. Acabei de introduzir, de falar de uma coisa nova, no caso aqui, um carro. So, I have a car, né? Agora que eu já sei, né, que eu já defini que carro que é esse,
The car is black. Vamos dar mais uma olhadinha em mais um exemplo aqui, ó, para não ficar nenhuma dúvida. Então, olha só. There's a book on the table. There's a book on the table. Ó, tem um livro em cima da mesa. There's a book on the table. Indefinido, né? Porque eu não sei de quem que é esse livro, não sei de que esse livro está falando, sei absolutamente nenhuma característica desse livro. Mas agora eu já sei de que livro que eu estou falando, então eu uso o definido. The book is heavy. Ok? Ficou fácil, né? Então olha só. Indefinido, não sei o que é esse livro, não sei do que ele se trata, não sei nada. The book is heavy, já sei, daquele livro lá que a gente estava falando. Então, the book, definido. Para tudo, para tudo, para tudo. Guys, bota a sirene aí, Kevin, que isso é muito importante, não pode perder. Olha só, a gente estava falando que the é indefinido, mas, the, a gente vai usar... Ih, esqueci da setinha aqui, ó. Lembra que o A e o N, aí a gente estava usando lá para uncountables, e aí a gente não usava para plural? Aqui a gente pode usar os dois. Então olha só, essa frasezinha estava no outro vídeo lá, ó. I saw a bear, lembra? Que a gente não pode falar I saw a bear, né? Então I saw a bear aqui, né? Eu já sei que bear eu tô falando, ou bears. Então olha só, I saw the bears in the park, and I saw the bear in the park. They're both correct. Então as duas estão corretas, ok? Então o the é o único desses artigos que a gente pode usar para plural e para singular, sem alterar a frase, ok? Então a gente pode usar, quer dizer, altera porque uma é plural ou outra é singular, mas as duas estão corretas. So, use number 4 in the last one. O último aqui que a gente vai falar, olha só, presta atenção. Use for, the, referring to. Então, o que a gente usa como referring to? Quando a gente está se referindo a alguma coisa, né? Então, olha só. The phone on my desk belongs to Kevin. Kevin, nosso produtor mais amado do planeta Terra, universo, galáxia, / multiverso. Então, olha só. The phone on my desk belongs to Kevin. Então, o telefone que está lá na minha mesa, lá na minha carteira, é do Kevin, pertence ao Kevin, né? Então, olha só, eu não estou falando de qualquer telefone, eu estou falando daquele telefone em específico. Então, toda vez que eu estiver me referindo a alguma coisa, tá? Eu vou usar o the, porque lembra que ele é definido? Então, ele está definindo o que é a coisa. No caso aqui, é o phone. The phone on my desk belongs to Kevin. Right? Pera lá, antes de vocês irem embora, tem uma extra information aqui. Olha só. A gente também usa o the, tá? Uma extra aqui do the. A gente também usa eles para quê? Para algumas situações em especial, tá? Então eu vou falar rapidinho sobre elas aqui. Countries com political titles. O que é um political title? Political title é um título político. Então, por exemplo, the USA. The USA fica assim, ó. The United States of America. Então é um título, é o que? São os Estados Unidos da América. Aqui a gente tem também the United Kingdom, né? O Reino Unido. The Czech Republic. E a gente tem outra coisa que usa the também, que são os rivers, né? São os rios. Então a gente tem the Amazon, a gente tem the Euphrates, né? O Eufrates, e the Plata, o Rio da Prata, né? Lá passa na Argentina, ali no sul todo, né? A gente tem também o Oceans and Seas, né? Que a gente tem the Black Sea, né? The Black Sea, the Arabian Sea, e por aí vai, né? A gente tem o The Irish Sea, tem um porção ali de oceano, né, de mar, que chama de Irish Sea, né, que é muito frio, por sinal. Ok?
So, guys, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês curtiram, clica no like aqui, bota o subscribe, não esquece de ativar o sininho para quando a gente tiver mais vídeo aqui, você ficar atento e ligado, ok? Então, olha só, outra coisa, se vocês tiverem dúvida, comentários aqui embaixo, por favor, e treinem bastante, tá? Peguem esses uses aí, se vocês quiserem fazer frasezinhas aqui, a gente olha e corrige para vocês. Alright? So, see you next time. Bye!